Nós que estamos, os irmãos, quando estão vindo para a casa do Senhor, dando sua primeira caminhada na fé. Amém? Gênesis capítulo 12, vamos estar lendo ele. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Amém. Nós vamos começar hoje. Hoje é um dia de início, de começo. E eu escolhi este tema porque Abraão, até mesmo Abrão, depois Abraão, ele tem tudo da caminhada de um crente. Um crente, quando ele inicia a sua caminhada, nós vamos ver um espelho, um mapa, um guia na vida desse homem chamado Abraão. E é muito importante a gente prestar atenção em alguns passos importantes que ele tomou em sua vida. Ele acertou e ele errou. E o Evangelho de Cristo, ele é justamente isso. Você vai ver acertos e você vai ver erros. Erros que poderiam ser evitados e acertos que poderiam ter acontecido em nossa vida. Quando nós iniciamos em uma jornada, quando nós chegamos a esta fé, nós estamos chegando a uma jornada. Isso é uma jornada. Para nós darmos início, primeiro, nós precisamos entender o que está na nossa mão. Quem tem uma Bíblia aí? Todos estão com a Bíblia? Eu peço que todos peguem a Bíblia. Quem está em casa, pega a Bíblia também. Amém? E são vários exemplares, certo? E alguns são diferentes um do outro. Então nós vamos ver a diferença em alguns exemplares dos outros exemplares. E eu quero que você aprenda um pouquinho como que nós vamos lidar com esse livro que está na nossa mão, que é de extrema importância esse livro. Uma das minhas particularidades dentro deste livro, primeiro, para estudá-lo, ele não é um livro qualquer. Ele é um livro que você não estuda do primeiro versículo ao último versículo, do primeiro capítulo ao último capítulo de toda a Bíblia. Você não vai de Gênesis a Apocalipse, não é assim que ele funciona. E nem o velho, o primeiro, é antes do que o segundo. Também não é. Este livro não é como nós olhamos, que ele foi ordenado, ele foi colocado, foi repartido pelos seus estudiosos. Nós vamos ver que nesta cronologia da Bíblia, nós vamos encontrar uma maneira correta de se estudar, e não é do começo. Não é do começo. Precisamos entender alguns fundamentos para então darmos início, certo? Nós vamos ver algumas partes básicas deles no livro de Gênesis, sim, mas nós não vamos ficar no livro de Gênesis e vamos indo, lendo toda a Bíblia. Mas vamos primeiro aprender os fundamentos dela, para depois nós prosseguirmos. Primeiro, a gente tem que saber como usar ela, né? Como que encontrar um versículo. Tem livros aqui que você fala para abrir esses livros, igual, vou pegar um exemplo aqui, livro de Oséias. Alguém pode abrir para mim o livro de Oséias? Só o livro, não precisa nem ser o capítulo, o versículo. Livro de Oséias. Para alguns, vão agora. Mas para os mais novos é complicado. Então, o que devemos fazer para nós não demorarmos, até mesmo quem é um pouco mais velho se perde?
No começo da sua Bíblia tem um índice. E o que nós vamos fazer? Nós não vamos ficar procurando, folheando a sua Bíblia de ponta a ponta, mas nós vamos pegar o índice e vamos olhar no índice aonde está o livro de Oséias, sendo que a Bíblia é dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Então é importante você decorar quais são os livros do Velho Testamento e decorar quais são os livros do Novo Testamento. Por que decorar? Para você estar na sua mente, aonde que está o índice, primeira folha da Bíblia, vai lá, bem no comecinho, vira a primeira, a segunda folha, tem uma é diferente da outra, até chegar no índice. E ali vai estar os livros, as suas abreviações dos livros e o número da página, que fica lá no cantinho de cima, no cantinho de baixo, tem o número da página, certo? Aqui no meu livro, da minha Bíblia, nós vamos encontrar o livro de Oséias na página 1181. Não sei qual que está na página de vocês, mas você vem aqui, ó, Oséias 1181. Corre lá. 600, 700, 800, 900, 1000, 1060, 1080, volta um pouquinho. E o 181 é minha. Já chegaram mais de vocês aí? E aqui, cheguei. Você vai ter uma dinâmica muito mais rápida para estar encontrando aquele livro. Então isso é importante. Segunda coisa, encontrar o capítulo e o versículo. Você procura o livro e vai depois para o capítulo e para o versículo que vem em sequência. Então nós não perdemos o nosso tempo. Outra particularidade muito, muito importante. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está nela foi Deus que disse. Foi Deus que falou tudo que está escrito na Bíblia. Não podem responder? Só respondam. Não precisa acertar ou errar. Sim ou não? Sim. Não. Sabiam que não? É um choque, não é? Não. É um livro que está relatado o que Deus falou, o que os homens falaram, o que Satanás falou. Está relatado as histórias bíblicas, está relatado parábolas. Então, não foi Deus que disse tudo. Se o amigo de Jó está xingando Jó, naquele versículo, é Deus que está xingando? Não. Ou é o amigo de Jó que está xingando? Aí você pega aquele versículo que o amigo de Jó está xingando uma pessoa, ou como Balaão mesmo, né? Vieram para amaldiçoar o povo de Israel, e quando ele está falando a sua frase de maldição, aí você pega aquele versículo e você lança ele na igreja como se Deus estivesse falando. Mas é Deus que está falando? Pode ser usado contra nós mesmos. Por isso que é importante nós termos o entendimento, a compreensão da palavra do Senhor e o acompanhamento bíblico. A Bíblia tem que estar na nossa mão no culto, todo culto. Porque quando alguém for ler, você vai conferir o contexto. Um versículo, está lá o versículo. Quais são os versículos antes? Quais são os versículos depois? Que capítulo que se encontra? Você vai ler todo aquilo ali, todo aquele contexto, para você entender, opa, não, é isso que o pregador está dizendo. Ele está usando um versículo isoladamente para construir uma narrativa. Mas não é essa. Se você ler tudo, está falando outra coisa. Ou é alguém falando. Amém? Muito importante isso para a nossa vida. Para nós não errarmos, para nós não sermos enganados no meio do caminho. Existem muitas pessoas querendo enganar, principalmente o inimigo da nossa alma. Como eu estava falando para os irmãos, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 12. Eu estava falando para os irmãos que o Evangelho, ele é uma jornada para a nossa vida. E agora você vai dar um passo em direção a uma jornada. Essa jornada, ela tem começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E agora nós estamos dando o nosso primeiro passo em uma jornada. Essa jornada é uma jornada transformadora.
É uma jornada inexplicável. É uma jornada não somente de palavras, mas é uma jornada de palavras que transformam a nossa vida. Essa jornada que nós iniciamos, ela muda o rumo da nossa história. Ela muda o nosso coração. Ele transforma a nossa vida em algo que jamais nós imaginamos. Mas nós temos que entrar dentro desta jornada. Existe uma escolha em entrar dentro de uma jornada ou não. Existe a escolha de você seguir no caminho dessa jornada. Nessa peregrinação, já ouviram falar do peregrino? Ele foi em direção a um caminho. Mas se nós decidirmos não trilhar esta jornada, nós vamos perder a imensa oportunidade da nossa vida. E quando nós desistimos uma vez da jornada, a tendência é sempre nós desistirmos dela. E nunca conseguimos chegar aonde ela quer nos levar. Então, o que nós vamos fazer? Jamais desistir da jornada da sua vida. Esta jornada de fé. Jamais desistir da jornada de fé. Porque isso sim, isso que você está descobrindo, né? Alguns aqui, é a parte mais importante da sua vida. Essa jornada é a parte mais importante da sua vida. E eu vou tentar provar para vocês. Se nós não trilharmos ela, provavelmente daqui 10 ou 15 anos, vamos nos encontrar frustrados. E eu não falo da questão financeira, porque é o que mais, o que mais pega hoje em dia. Você pode chegar daqui 10 anos, 15 anos, ter dinheiro, mas você está frustrado por dentro. Você não está realizado, você não está satisfeito, você vai sentir que está faltando algo na sua vida. E nós temos a oportunidade hoje de preencher. Quando nós falamos deste sentimento, que não é um sentimento, mas é um vazio que está dentro da alma do ser humano, e ele precisa ser preenchido. Muitos procuram preencher dentro do alcoolismo, no trabalho, ou com outros tipos de sentimentos e coisas que podemos fazer, mas nada pode preencher o vazio que se encontra dentro de nós, porque este vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Este vazio é um espaço, é um lugar chamado Espírito, que está dentro de nós, feito por Deus, criado por Deus, somente para um propósito, para Deus habitar em nós. Então, quando Deus não habita na nossa vida, tem um vazio dentro de nós. Sempre a gente está procurando preencher algo, mas nunca preenche. A gente corre atrás de tudo, mas nunca preenche aquilo que está lá dentro. Está faltando algo. O que falta é Deus. E quando é preenchido, as coisas mudam na nossa vida. Amém? Só para nós introduzirmos. E este homem que eu trago hoje para assemelhar a nossa vida, certo? É fantástico o que Deus fez na vida dele. É maravilhoso quando nós olhamos para Abraão, e eu quero tentar colocar assim, não Abraão só, Abrão, esse homem. Olha para nós e vamos olhar para Abrão, certo? Abrão morava na casa do seu pai, na vila do seu pai, que era idólatra. Já imaginou isso? O pai de Abrão, idólatra. Possivelmente Abrão também era idólatra. Abrão não era crente? Não. Abrão não era crente. Abrão já não era o queridinho de Deus, não era. Ele era um mundano na casa de seu pai. Abrão conhecia Deus? Não conhecia Deus. Não tinha intimidade com Deus. Ele era como um de nós. Ele era uma pessoa comum, como nós somos uma pessoa, e de repente um dia veio uma voz do céu e ecoou nos ouvidos de Abrão e disse: Abrão, Abrão,
sai da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Nós vamos então entrar aí em Gênesis capítulo 12. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. É assim na nossa vida. De repente, alguém vem falar de Cristo para você. E isso traz um impacto para a nossa vida. E esse Deus, ele chega desta forma: agora você tem que sair da casa do seu pai. Ei, as coisas vão mudar. Para o evangelho dar certo na sua vida, você tem que dar o primeiro passo, que é sair da casa do seu pai. Tem que dar esse passo, não tem como. Quer que o evangelho dê certo? Então você vai ter que dar um passo crucial. Um passo que... Porque a partir de agora, você vai ser perseguido pela sua família. Você vai ser perseguido pelos seus amigos. Você simplesmente não vai fazer parte do mundo deles, mas você está aqui, você fala com seu pai, você fala com sua mãe, você fala com todo mundo. Mas agora você não é mais parte do mundo deles. E isso é difícil para quem está chegando. Para quem está chegando é muito difícil entender que você não faz parte mais deste mundo. Entender que você é mundano, normal, mas agora está acontecendo algo. E este algo, o primeiro passo é sair. Sair do meio que você vive. Como isso? Você tem que sair de uma forma não física somente, né? Como Abraão fez uma forma física. Muitas vezes você não tem como fazer uma forma física. Mesmo que isso vá acontecer depois, porque vai acontecer. Porque é 100%. Não adianta meio por cento. Você vai se deslocar do meio que você vive, porque Deus vai te tirar desse meio, tem que sair desse meio. É impressionante que Deus fala: sai, você tem que dar uma ação, você tem que dar um passo, você tem que sair do meio da sua convivência hoje, para que o Evangelho comece a dar certo na sua vida. E o versículo 2, ele diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Quando você dá um passo no Evangelho de Cristo, você deu um passo, então as promessas vão começar a vir sobre a sua vida. Ele diz aqui: eu te abençoarei. Então você vai ser abençoado. Você vai ser uma pessoa abençoada. Ele diz assim: te engrandecerei e tu és uma bênção. Deus diz para ele. E Deus vai te tornar uma bênção. Por isso que é importante, quando nós olhamos a semelhança de Abraão para nós, é importante isso. Uma das nossas realizações de vida é ser uma bênção. O Evangelho, ele quer nos transformar nessa bênção. Como Abraão. Abraão saiu, já era uma bênção? Não era. Nós vamos olhar aqui e ele aprontou demais. Como você, vai errar, vai tropeçar, vai cair, vai levantar. Mas Deus já estava profetizando na vida dele. Deus profetiza na nossa vida quando nós chegamos. Você vai ser uma bênção. Amém? Eu não posso lembrar, tem muita coisa. Olha. Quando nós introduzimos então o Evangelho, primeiro tem esse chamado, né? Um chamado na nossa vida, que nós temos aqui. E nós vamos ter que então sair para trilhar um caminho, certo? E antes de eu continuar, eu só queria só levar nós, quando a gente sai da casa do pai, Abraão vai para um deserto. Ele não vai para um lugar bom, ele chega em Canaã. Ele saiu e já chegou, né? Mas ele vai peregrinar no deserto. Ele já estava na terra, mas ele vai peregrinar no deserto, porque primeiro ele erra muito. Mas o nosso chamado, a nossa vida vai ter deserto. E é importante que você tenha ciência disso. Vai ter deserto. Mas se você estiver no caminho certo, esse deserto vai te levar à realização daquilo que Deus tem na sua vida. Ele faz parte da nossa caminhada. Amém?
Segundo ponto que eu quero estar falando com os irmãos. Levantar a mão, no dia que você levantou a mão, sim, né? Levantar a mão e aceitar Jesus, isso não quer dizer que você está convertido. Isso não é conversão. Conversão não é chegar, levantar a mão e eu aceito Jesus. Isso não é conversão. Isso nem é o ato de fé, não é desse jeito. O ato de fé, né, eu vou ler aqui para vocês. Conversão é uma entrega genuína a Deus, para que Ele seja seu único, suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Esse é o ato da conversão, não é levantar a mão e eu aceito Jesus. O ato é se entregar a Cristo, sendo Ele agora o Salvador da sua vida, da sua alma, o seu agora Senhor. Quando nós falamos Senhor, Senhor no sentido Senhor, nós falamos do Senhor feudal, daquele que tinha escravos, certo? É esse o título. Um Senhor, como aqui bem conhecido aqui, tinha aquelas colônias, né? E naquelas colônias de escravos tinha o Senhor feudal, que era o dono de todos eles. Nós, escravos, Jesus, Senhor. Certo? Mas não da forma humana, como é o escravo humano, né? O escravo real humano. Mas eu tenho um para demonstrar para vocês. Paulo, ele disse assim: eu sou escravo de Cristo. Mas que tipo de escravo é esse? Sou escravo voluntário. Ele chega para Jesus agora e fala: eu quero ser seu escravo. Um escravo humano, ele queria ser liberto do seu Senhor, né? Agora, em Cristo, não. Eu quero ser escravo de Cristo. É a minha opção de vida. Dá para os irmãos começarem a tentar entender agora mais ou menos isso? Então, é além de uma relação patrão, é além de uma relação presidente, senhor presidente, o senhor meu patrão. É além disso agora. Ele é além. Agora é a relação mesmo de uma grande, imensa autoridade que você se sujeita a ela totalmente. Ele passa a ser o Senhor da sua vida. Então, você se entrega a Ele de todo o seu coração. Você tem que se entregar a Ele. A partir daí, está começando uma conversão de vida na sua vida. A partir daí. Por isso que muita gente levanta a mão, né, quando eles fazem um apelo. Eu não faço apelo igual as outras igrejas. Eles fazem um apelo e não acontece nada. Nada. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Tem que tocar lá dentro. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele entra e toca, move. E tem que mover. Eu lembro o dia que a Silvana, né, vou usar ela aqui, foi acho que a primeira vez na nossa igreja, faz bastante tempo. E foi tão impactante algo que Deus fez na vida dela que ela deu um grito ali, né? Porque mexeu lá dentro dela. E isso é real, porque Deus fez algo assim comigo. Tem que acontecer isso, tem que entrar lá dentro. Você tem que sentir algo sobrenatural dentro de você. Essa é a conversão. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar na caminhada do Senhor. Amém? Falei de Paulo. Vou ler aqui para a parte 2. Os primeiros passos na fé são daqueles que ainda não estão totalmente em Deus, mas estão saindo do mundo, provavelmente praticando ainda os atos que o mundo, né, que praticava no mundo, e agora tentando praticar os atos em Deus. O que quer dizer isso? Você está dando o primeiro passo, mas você ainda não é um crente formado. Você não está. Eu, quando eu cheguei no Evangelho, um mês da minha conversão, eu era mundano. O que eu fazia como mundano, eu continuei fazendo. Olha, eu me entreguei para Jesus num dia, certo? Entreguei minha vida para Jesus. E no outro dia, como é que é? Você levanta transformado?
Não é assim. No outro dia eu estava fazendo a mesma coisa. E no outro eu nem estava. Mas, ao longo do tempo, né, desse um mês, começou a haver uma transformação na minha vida. Começou a mudar algumas coisas. Porque algumas coisas eu olhava que não eram importantes para mim. Eu olhava que algumas coisas, puxa, isso eu acho que não é muito legal, não. Isso começou a afetar uma mudança da minha vida. Né? Eu tinha uma vida mundana normal. Né? Namorado com a namorada, sabe? Tinha a vida normal. Tinha a namorada lá, vivia como esse mundo vive hoje. Mas foi chegando um dia que, né, o último dia que eu tive com essa namorada, eu tive com ela, acho que deu um mês e pouco depois da conversão, e aquilo não fez bem para mim. Eu falei, que negócio estranho. Não fez bem para mim estar com aquela pessoa, ter intimidade com aquela pessoa. E aquilo trouxe na minha alma uma angústia profunda, porque eu simplesmente imaginei assim, isso não é algo de Deus. E quando eu entendi que não era algo de Deus, me destruiu por dentro. E agora eu não sabia mais como me retratar com Deus, porque eu não queria mais aquilo, eu não queria entristecer esse Deus que eu estava conhecendo. E no outro dia eu estive no culto, e quando eu estive no culto esse outro dia, no meio do culto Deus falou muito na mensagem, na pregação, e eu tive uma crise de choro naquele culto. Eu era uma pessoa que não chorava, eu era um militar, durão, não gostava que ninguém mexia comigo, eu não dava banho para ninguém. E eu tive uma crise de choro, no meio do culto. E durante aquela crise de choro que eu tive, parece que Deus estava lavando a minha alma. Deus estava me lavando por dentro. Depois que acabou aquela crise de choro, eu senti algo inexplicável. Eu senti Deus em mim. Eu senti o Espírito Santo, hoje eu sei, né, o que é, mas lá não sabia ainda. E eu senti esse poder em mim. Eu senti Deus, sabe, dentro de mim, me lavando, me limpando, me enchendo, me renovando, me refazendo, me restaurando novamente. Isso nenhum homem pode fazer. É sobrenatural. É sobrenatural. A partir desse dia que eu comecei a entender sobre o batismo com o Espírito Santo, e eu comecei a buscar esse batismo com o Espírito Santo. Aí acho que foi mais 15 dias Deus batizou com o Espírito Santo. Então, aconteceu um impacto comigo. A conversão, ela é dessa forma. Nós, nos primeiros passos, erramos, mas tem que entrar na nossa mente que agora começa a mudar a nossa vida. E isso tem que começar agora a estar dentro de nós. A tentação vem dentro de nós, mas agora nós sabemos que existe um céu. Agora não queremos mais errar. Entrei no primeiro amor, né? O primeiro amor, quem já não teve no primeiro amor? E isso é fantástico. O primeiro amor, quando nós nos convertemos de maneira legítima. Etapa 3. Não fomos chamados por Deus quando ainda estávamos na vida do mundo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nós fomos chamados por Deus quando ainda estávamos no mundo. Ele nos chamou quando ainda estávamos lá. E é aquele trecho de Abraão que eu li para os irmãos. Amém? Do versículo 12. Eu já falei, então não preciso falar novamente. Abraão foi chamado por Deus. Foi chamado para sair da casa do seu pai. Para peregrinar. Para uma trilha. Para uma vida diferente. E ele começa essa vida aí, entrando no deserto. Eu quero dar um aspas só no deserto. E eu quero mostrar o deserto de Jesus. Jesus, ele teve que entrar no deserto. E ele foi no deserto, depois de ser cheio pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Foi se preparar para o ministério. Vocês vão ter uma preparação, vocês não vão para a obra agora. Tem que haver uma preparação. Tem que ter essa preparação para a obra de Deus. Então, vai chegar o momento do deserto, que é o momento de estruturar. O momento que você vai estar se fortalecendo em Deus da forma espiritual. Ali você vai se estruturar. Amém? É necessário jejum, é necessário oração,
para que isso comece a alavancar e fortalecer a sua vida, para te direcionar nessa caminhada. Porque depois de você estar alicerçado, ficar em Jerusalém, até que do alto do céu sejais revestidos com poder. Você fica em Jerusalém, você fica na igreja, você não sai, você não fica indo para o monte, você não fica indo nas outras igrejas, você não fica andando para lá e para cá, para que você não se contamine, para que as pessoas não... Eu não proíbo ninguém de ir em igreja nenhuma. Mas, quando você é novo, muitas pessoas vão tentar te contaminar. Vão tentar te tirar da igreja. Vão falar assim, pastor Israel é muito rígido. Vamos lá. Não precisa de tudo isso que o pastor Israel fala, não. Não é assim? E quantos saem e se decepcionam, e não acontece a verdadeira conversão, e volta tudo de novo do mesmo jeito que era antes. E aí, muitas vezes eles procuram, quando tem coragem, né? Quando fala assim, não, procuram a gente de novo. E se procurar, tanto nós como um outro pastor que seja de Deus, vai dar continuidade na sua caminhada. Mas se continuar paradinho, vai se frustrar, porque não vai continuar aquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Por isso é muito importante a nossa trilha, nossa caminhada no deserto. Amém? Outro ponto que eu quero demonstrar, no meio da caminhada, vamos ter que tomar algumas decisões na nossa vida. E muitas vezes tomamos decisões erradas. E não podemos tomar essas decisões erradas, temos que analisar. Por isso que é importante você ter um entendimento primeiro, para depois você tomar as decisões. E eu vou demonstrar ainda no livro de Gênesis, lá no capítulo 15, no capítulo 12, versículo 4, ver se é isso mesmo. Capítulo 12, versículo 4, que diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão já da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Ele tomou uma decisão de levar o seu sobrinho, que não fazia parte da sua família. Certo? Ele tomou a decisão, mas é meu sobrinho. Mas não era para ter levado. Mesmo assim, não conhecia Deus. Está começando, errou, faz parte. Mas não é porque faz parte da nossa caminhada que não vai ter consequência. E Abraão teve consequência disso. Amém? Acho que é lá no capítulo 15, já 13. No capítulo 13, lá no versículo 7, nós vamos ver já a separação. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Houve uma separação. Eu vou contar a história bem rápido, para mim não precisar ler. Não. Eles brigaram. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar. Olha, estava tudo bem. Abraão levou Ló com ele. Agora Ló está atrapalhando a caminhada. Puxa, estava indo bem. E Abraão, vendo a situação da briga e que Ló foi reclamar com ele, levante a satisfação. Ei, ainda você é o ruim. Você é o culpado. E é assim mesmo. Você vai ser o culpado. Vão apontar você. Por quê? Para tirar o seu foco, para tirar o seu norte, para tirar a direção que você está. Vão querer te tirar a tua direção de qualquer maneira, porque você tomou uma decisão errada antes. Mas agora Abraão faz algo maravilhoso, ele conserta. E como que Abraão conserta? Ele fala: olha, a terra é grande para nós. Existe muita terra aqui mesmo, tem muita terra para nós, mas se não tem como, então você escolhe qual direção você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha que maravilha. Ainda ele não quis, não. Pode ir embora, Ló. Vai agora, não. Ele cortou o mal ali. Ele teve sabedoria para cortar o mal. Ele derrubou o mal. Ele podia ter brigado com Ló, mas ele derrubou o mal ali no meio da caminhada. Amém? Essas são as escolhas erradas que nós fazemos no meio da caminhada. Glória a Deus. Ainda na caminhada de Abraão, nós vamos ver outro ponto importante: promessas.
promessas. Deus fez promessas na vida de Abraão. E eu quero comparar essas promessas, principalmente a promessa das estrelas dos céus. Lá no comecinho ele fala, né, que ele vai fazer dele uma grande nação. Mas lá na frente, depois quando as coisas vão acontecendo, ele diz: e eu farei como as estrelas do céu e como a areia do mar. E quando Deus faz esta promessa a Abraão, e ele fala: vou te dar uma terra que mana leite e mel. Agora, Deus está falando conosco e está fazendo uma promessa para nós, certo? Não é só no livro de Gênesis, a Bíblia toda falando da promessa. A promessa da Bíblia, existe uma promessa na Bíblia, para mim e para você. A promessa da Bíblia é a terra que mana leite e mel. Por que Deus falou desta forma? Terra que mana leite e mel. Depois vem Isaac, terra que mana leite e mel. Veio Jacó, terra que mana leite e mel. Veio Moisés, terra que mana leite e mel. Veio Josué, terra que mana leite e mel. E aí Josué vai para a terra. E tinha na terra ainda guerra. Tinha que conquistar a terra. Na batalha, tinha que batalhar para conquistar a terra. Este é o símbolo para a nossa vida. Ele tem uma promessa para você. E essa promessa é um novo céu, uma nova terra. Essa é a promessa da nossa vida. Essa é a promessa bíblica da nossa vida. É isso que ele está falando para você que eu vou te dar. Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Eu vou te dar o céu. Eu vou te dar a minha morada. Eu vou te dar onde eu estou. Certo? Eu quero trilhar com os irmãos algo que Deus me deu há muito tempo. E eu ia colocar em outra aula, mas eu vou pôr nessa. E eu vou encerrar com ela. Depois nós vamos continuando nas próximas aulas. Por que Deus nos fez, nos criou? Por quê? Para dar um céu para nós? Não. O homem pecou, eu vou lá fazer um novo céu para o homem. Eu comecei a imaginar um pouco mais além disso. Eu comecei a imaginar, será que Deus ele planejou isso só porque o homem caiu? Não, vou planejar uma nova terra para o homem habitar. Uma nova morada para o homem habitar. Celestial, glória a Deus, maravilha, celestial. Uma habitação celestial. Será que é isso mesmo? Sendo que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Será que ele já não tinha um projeto anterior a isso? Quando nós chegamos no livro dos profetas, nós vamos ver que alguém cai do céu, uma estrela cai do céu. Que Deus lança Satanás do céu para baixo, mas quando Deus lança Satanás do céu para baixo, o homem ainda não tinha sido criado. Será que a promessa de Deus não é anterior à nossa criação? Será que a promessa não é anterior? Será que quando Satanás foi lançado do alto a baixo, não ficou uma parte do céu vazia? 1/3 do céu, olha, não é pouco não. 1/3 do céu. Pega 1/3 de Taubaté e arranca. Ih, vai ficar muita casa vazia aí. 1/3 é muito. E eu imaginei comigo assim, então. Se Deus lançou eles do céu abaixo e ficou um espaço vazio, não pelo espaço, mas ficou faltando algo no céu. E Deus então falou: eu vou fazer algo inimaginável. Só que ele não descreve isso. Talvez para que ninguém pense de outra forma. Mas, então ele cria o homem. E cria o homem com poder de escolha. Ele poderia escolher pecar ou não pecar. Ele poderia escolher tudo. Mas mesmo se o homem não escolhesse pecar, eu imagino assim, porque ele é poder de escolha, irmão. Quando você tem poder de escolha, você tem poder de escolha. Você pode escolher o bem ou o mal. O poder de escolha ele existe, ele não é mentira. E Adão tinha sim o poder de escolha. Se Adão não tivesse escolhido o mal, sabe quem seríamos nós hoje? Eterno.
Eu acho que eu não teria nascido, nem nenhum de nós aqui chegaria a nós, sabe por quê? Porque não precisaria essa inchação de homem que existe hoje, né? Uma povoação assim. Porque seríamos eternos. 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 Homens eternos. Adão não morria. Adão foi criado um ser espiritual na terra. Adão foi... Vou tentar descrever para você. Olha para nós hoje. Temos o Espírito Santo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito nosso é cheio do Espírito Santo. Pelo menos, né? De alguns. Quando você olha para Adão, imagina agora um homem muito mais cheio de Deus. Esse era Adão. Adão conversava com Deus. Deus conversava com Adão. Relacionamento direto. Certo? Então ele ia ter a vida eterna daquela forma. Não precisava trabalhar como nós trabalhamos, lavramos e tudo mais. Não, era Éden. A vida no Éden. Se o homem escolhesse não cair, ele ia viver no Éden. Coisa maravilhosa. Terra criada. Casa criada por Deus para ele. Mas ele escolheu errar. E quando ele escolhe errar, a segunda etapa da criação, a segunda etapa do que Deus, ele arquitetou, ele pensou, agora eu vou criar alguém, mas não como os anjos, mas alguém para morar comigo eternamente, mas este homem, para morar comigo eternamente, para vir comigo, tem que me amar. É isso? Por que é tão difícil a nossa caminhada? Porque agora a escolha de Deus é para aqueles que amam a Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. É para aquele que ama a Deus. Então você olha para toda essa estrutura, todas as igrejas do mundo, todos os tipos de igreja, que não entendemos que não é uma religião, que Deus agora está fazendo o quê? Provando, atribulando, forjando pessoas que o amam. E quando você amar a Deus, aquele lugar é para você. Você entende agora um pouquinho por que é tão difícil servir a Deus? Tão difícil servir o Senhor? Porque Ele está te preparando para morar eternamente com Ele. Então, por isso que não é simplesmente vir para a igreja. Não é vir na igreja. Não é participar de culto. Não é isso. Você está preparando a sua morada eterna. Você está se preparando para morar eternamente com Ele. E Deus está fazendo assim. Para você entender que não é como anjo. Ele disse, não vai ser como anjo, não. O anjo eu criei e acabou. Está lá, eu criei, está lá. Seus conservos, nossos conservos. Nós não somos como os anjos. Nós, para chegarmos lá, só se amarmos a Deus. Se amarmos o nosso próximo. Ele deu duas condições: amarmos a Deus e amarmos o próximo. Esse é o caminho para levar para o céu. Entende agora essa diferença? Por isso que existem tantas etapas na nossa vida. Já está quase acabando o nosso tempo. Glória a Deus. Outro ponto da nossa caminhada no Senhor, que são as nossas vitórias no meio da caminhada. Certo? Ainda com Abraão. No meio da caminhada do deserto aconteceu um monte de coisa. E de repente Ló foi preso. Lá, né? Eu não falei o que acontece com quem erra, com quem, né, a parte é ruim. Abraão escolheu o bem. O que Ló escolheu? Ele escolheu o outro lado. Ele não escolheu Satanás. Ele escolheu não ficar perto de quem é abençoado. Ele escolheu não ficar perto da bênção. Ele escolheu não ficar com aquele que Deus falou assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Opa, vou grudar nesse homem. Eu quero ser uma bênção como ele é uma bênção. O que Ló escolhe? Não, eu vou seguir o meu caminho. E muitos da igreja seguem o seu caminho.
não o caminho de Deus. Entendeu? O seu caminho. Qual é o seu caminho? É o que você escolhe para você. Ah, não, vou fazer isso. Mas isso não é o caminho de Deus. Aconteceu o que com Ló? Ló foi preso, estava preso, e falaram para Abraão. Sabe o que Abraão fez? Foi salvar ele. E guerreou. Deixa eu ver se é 5 reis ou 4 reis agora. E Abraão passa por 2 batalhas. Quatro reis, a guerra dos 4 reis. Ele vai lá e salva Ló. Porque Ló, maravilha. Olha, Deus deu uma chance para Ló. Olha só, irmãos. É igualzinho a nossa vida. Deus deu a chance para Ló, certo? Aí Abraão vai lá, salva Ló, tudo bem. Ah, mas Abraão, não vou continuar no meu caminho. Vou lá para Sodoma e Gomorra agora. E ele vai para Sodoma e Gomorra. E quando ele vai lá para Sodoma e Gomorra, deixa eu ver já qual capítulo. Depois eu vejo para nós. Acho que é aqui mesmo, no capítulo 15, capítulo 14. E ele vai para Sodoma e Gomorra, e de repente Deus vem visitar Abraão. E quando Deus vem visitar Abraão, ele diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, né? O Sodoma, né? Eu vou destruir, porque a maldade, o pecado deles veio até as minhas narinas, e não há um homem que se salve só. Eu não estou falando dessa forma, né? Vou destruir lá. Aí Abraão, pensando no seu sobrinho Ló, falou assim: Deus, mas será que não tem pelo menos 45 homens, né? Aí Deus disse: se tiver 45, eu poupo a cidade. Aí ele continua: mas se tiver 40, o Senhor poupa? E foi diminuindo. E se tiver 20? E se tiver 10, o Senhor poupa a cidade? E se tiver 5? E ele disse: se tiver 5, eu poupo. E os anjos foram para destruir aquela cidade. Irmãos, temos que entender que não tinha pessoas boas. Todos eram maus, os sodomitas. E os sodomitas hoje foram apelidados, né? Quando você fala em sodomia, sodomia, irmãos, é o que o mundo hoje está fazendo aí, né? Não vou falar abertamente, mas é o que o mundo está fazendo, né? Homem com homem, mulher com mulher. Isso é sodomia. Sodoma e Gomorra. Quando Deus vai destruir e envia os anjos para lá, para salvar Ló, eles queriam até ter relações com os anjos. Eles viram os anjos caminhando na cidade e queriam pegar os anjos. Eles eram maus, homens maus. E Ló demonstrou a sua humildade, o seu amor, né? Demonstrou seu arrependimento, vamos dizer assim, nem amor, nem humildade, mas o seu arrependimento, quando viu aqueles anjos, entendendo quem era, que ofereceu a sua filha no lugar deles. Aí então, que os anjos pegam eles e falam: não olhem para trás e vamos embora, porque a cidade vai ser destruída. E eles vão embora. E a mulher de Ló, sabe do que ela gostava? De Sodoma e Gomorra. E ela foi morta lá, virou uma estátua de sal, os irmãos já sabem da história. A escolha de Ló, meus queridos, olha a escolha desse homem no que levou. Perdeu a sua esposa, quase perdeu as suas filhas. Teve uma chance de se arrepender, não se arrependeu, teve que ir no fundo do poço. E quando chega no fundo do poço, ele teve que perder a esposa, por causa de não seguir o homem de Deus. Não seguir a Deus. Amém? Nosso tempo já terminou, não quero me prolongue muito. Aí, na semana que vem, nós vamos falar de algumas coisas muito importantes. E vamos falar daquilo que nós cremos. Qual que é a nossa base de fé?
De onde que nós tiramos ela? Você é crente, tá, mas... E aí? Precisamos de uma base. Precisamos de uma base de fé. Para nós trilharmos uma caminhada. E qual é essa base de fé? Amém? Eu quero fazer algumas perguntas para os irmãos. Semana que vem termina esse pedacinho que faltou. É bem pouquinho. E então, nós vamos para a nossa base de fé. Amém? Irmãos, qual é a sua maior dificuldade para estar no Evangelho? Alguém sabe dizer? Eu gostaria que vocês pudessem me ajudar e falassem, né? O que mais é difícil para você? O que acontece mais para te tirar dessa caminhada? Ou, né, alguma coisa que acontece, alguma coisa que você vê, alguma coisa que você percebe na caminhada que não é legal, que é ruim, que nós podemos nos livrar disso? Alguém aqui pode já começar? O que é? Qual é uma das suas dificuldades? Ou daquilo que você vê? Tem que ser rápido, irmãos. Cada um fala um. Bem rapidinho. Começa com a mãe Helena, já, depois a mãe Holanda. O que tem? Às vezes é difícil de fazer. É difícil de ir para a nossa vida. O que é difícil para você? Quais são as coisas difíceis aí? Ou não tem nada difícil? A gente fala que tudo é difícil, né? Não, para mim tá bom, tá muito bom viver com Deus. Mas e o difícil? O mais difícil é viver sem uma mulher, no momento. Só isso. A carne. A tentação tá terrível. Então, é isso que eu quero. Quem mais? Eu acho Olha. que no começo, pastor, é mais difícil. No começo. O tempo das coisas, a Vai gente já está mais firmado. Uhum. Né? Quem tem muitos anos já na presença de Deus. Né? E no começo da irmã, o que foi difícil no começo da irmã? O que atrapalhou muito a sua caminhada? As pessoas? Alguém? Pastor, uma coisa que me atrapalhou muito, como irmãos falam, mulher. As mulheres na igreja, elas estavam muito em cima do meu marido, e isso me atrapalhou muito. Amém. Eu, com muito Deus, Escreve aí, então. Como que a gente pode dizer isso? Não ciúmes, né? Mas outras pessoas interferindo na sua vida, né? Usando um artifício para interferir na sua vida com Deus. Para te tirar do foco, para te tirar. Tá vendo, irmãos? Como que o inimigo usa outras pessoas para te tirar do foco? E outro, mais alguém? Vamos lá. Mãe Holanda? Lá no comecinho, irmã, o que era difícil? Difícil no começo, irmão. Que eu passei foi luta também. É luta assim, ó. Eu sabia que era o diabo que fazia isso, com o bandido, né? Não tinha lugar que eu não passasse que acontecia algo assim de um homem começar a dar em cima de mim, a dar em cima de mim. Então eu lutava com aquilo. Eu falava até com o Senhor, tira isso do meu caminho, que eu não aguento mais, tira, eu não quero nada, essa pessoa fica andando atrás de mim, fica insistindo. Não era às vezes eu ia para a igreja, no próprio caminho da igreja acontecia isso. Isso para mim foi muito terrível, porque foi uma luta que, olha, mas eu venci, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Está vendo, irmãos? Como o inimigo ele trabalha de formas diferentes para nos atingir, para nós não chegarmos no nosso objetivo. E se tivesse alguma coisa que você precisasse que Deus fizesse para você, o que é? Ou o que precisava acontecer na sua vida? O que você precisava? Lá no comecinho, você queria muito, depois você viu que é caminhar, mas lá no comecinho, qual era uma das suas maiores necessidades? No começo da caminhada? Necessidades da fé. Até as físicas, né? Se as físicas foram maiores para atrapalhar, porque às vezes a necessidade física atrapalha a fé, a falta de dinheiro atrapalha a fé. Certo? É dinheiro? Alguém mais pode falar? Eu acho que no começo, para mim, foi a confiança mesmo em Deus. Lançar mais na mão dele. Falta de confiança. Olha isso. Legal. Tá vendo, irmãos? Falta de confiança. Alguém mais para me ajudar? Dos irmãos que são mais novos aí. Sabem me falar alguma coisa que é difícil aí? Que consiga falar? Então fala uma. Só uma. O difícil para mim é estar sem minha esposa. Sem sua esposa. Sentimental. Já sinto muito isso. Sentimental. Aí no estado a gente vai
vai trabalhando. Trabalhando para a família, vai ter cada vez mais mais coisas para ter família. Tá vendo, irmão? Sentimental tem que ser vencido. Amém? Mais alguém? Amém. Quer falar O alguma coisa? meu sempre foi a falta do dinheiro, porque eu sou uma pessoa muito Financeiro. íntegra e pede muito de fazer a obra, né? E aquilo que me abate mesmo, alguém falar para mim, para minha família, a gente quer o dinheiro da igreja, às vezes eu vendo uma pizza, acho que é da igreja. Eu acho que se a igreja tivesse mais recursos, se a igreja tivesse mais condições, eu acho que para mim seria mais fácil fazer a obra. Porque para mim é muito difícil e me afeta muito a minha vida espiritual, é dinheiro. Dinheiro. Amém? Mais alguém? Quem mais aí o dinheiro afeta o espiritual? Ninguém não afeta. Eu também não. Deus ele me deixou 2 anos sem pegar nem um centavo. Parado de tudo. Então eu acostumei. Aí depois que ele Dinheiro a preparou. gente tem ou não tem. Na hora que você tem ele, na hora que você não tem. Aí Amém. Deus ele Eu preparou. vou preparar no final da nossa caminhada, vai demorar um pouquinho. Mas eu vou preparar para vocês até mesmo a questão financeira. Lógico que hoje eu não sou rico, né? Mas a gente não vive de qualquer forma também, né? Lógico que tem nossas contas para pagar, que aparece lá. Chega a conta lá de 200 e pouco, a Débora fica nervosíssima. Hoje eu não fico nervoso não. Mas Deus foi dando como nós vencemos isso também. E dinheiro também não é o problema não. Tem como ser resolvido, biblicamente, amém? E eu quero tentar demonstrar para vocês, para que vocês não sofram o que nós sofremos, que os irmãos mais antigos sofreram, porque a gente sofre mesmo. Pode falar, Silvana? Não é o dinheiro também, eu acho que é espiritual para mim. O espiritual. Porque trabalho, corre atrás, né? Eu acho que espiritual, porque quando Deus deixa entrar, né? Para mim é a cegueira. Para mim é a cegueira espiritual, porque você não tem mais força. A cegueira espiritual. Falta de forças para continuar. Então, mas assim, desejo de parar, de desistir. Chega aquele desânimo. Eu cheguei a sentir, hoje eu sei que não é isso, mas eu cheguei a sentir assim, que não era nem justo eu querer mais que Deus fizesse alguma coisa por mim, de tanto errado. Marca você também. Tá vendo? Olha só. Acho que Mas- nem vai me querer, sabe? Olha, Tanto eu erro. Deus não me quer mais. Eu já fiz isso, aquilo, tudo outro, eu já não fui mais. Deus não Se me eu quer tinha mais. mais de querer entrar diante dele, me consultar. Mas o desejo de estar em Deus sempre esteve ali. Sim, É assim, sim. é isso. Só que não era de- Na verdade, o meu chamado em Deus, o meu chamado que Deus me chamou, é para mostrar isso. Que o que aconteceu com a irmã Silvana, que acontece com a maioria das pessoas, mas que isso é apenas uma mentira na nossa mente. Porque nós podemos chegar até Deus. O meu chamado é salvar pessoas como a Silvana demonstrou. Levar esse Deus verdadeiro até elas e falar assim, não, Ele existe, é real, está aqui e você pode sentir. Amém? E vencer isso. Esse é o nosso chamado. Amém? Nosso horário terminou. Vamos nos colocar de pé. Vou pedir para desligar a gravação. Quero agradecer aos irmãos que ficaram conosco até agora. Amém? Eu sei que alguns vão estar assistindo depois, se você conseguir ver. Não ficaram assistindo. Mas eles vão estar assistindo, pode explicar?